que tem de novo, o que tem de bom, o que tem de ruim, o que tem nas leituras do mês aqui do Gibizinho? Fala galerinha, eu sou o André Giovanella, sejam bem-vindos ao Gibizinho, hoje com as leituras do mês, né? Mais do que nunca aquele momento especial para ver o que eu andei lendo aí, se tem alguma coisa que presta aí, se tem alguma indicação que você não pegou nos outros canais aí, ou que você não pegou aqui mesmo, né? Porque aqui também tem muitas outras dicas, tem aqui cards em toda a sua tela nesse exato momento, mostrando outras dicas aí que saíram neste mês. E agora indo para as leituras do mês, dando uma abordagem rápida e bem precisa sobre quadrinhos do que eu tô lendo atualmente. Então vamos começar com um quadrinho que fazia tempo que tava na pilha de leitura e agora finalmente eu li. E daí agora o pessoal, os fãs de Batman, os fãs de Gotham, você que assistiu o filme do The Batman agora, que tá querendo dicas do que ler do Batman, tem uma dica aqui que não é Batman, mas é Batman, é do universo do Batman, que é Gotham DPGC número 1, no cumprimento do dever. É escrito pelo Ed Brubaker, com Greg Rucka, com arte do Michael Lark. Bom, o que nós temos aqui em DPGC? Para quem não sabe, né, é Departamento de Polícia de Gotham City, tá? Nós temos então, é escrito por esses dois autores que eu gosto muito, que é o Brubaker e o Greg Rucka. Greg Rucka fez muita coisa lá da Mulher Maravilha, etc. É um cara que tá aí há anos escrevendo quadrinho bom. E o Brubaker que fez ali o Capitão América, que vale, fez Demolidor, lá fez muito quadrinho, bem interessante. E é claro, né, tem toda aquela carreira dele lá com o Sean Phillips, lá fazendo Criminal e outras coisas. Então, principalmente o Brubaker é um cara que conhece bastante essa parte de polícia e crime, etc. Escreveu bastante sobre isso, né? E o Greg Rucka fez outras coisas, talvez fez alguma coisa desse gênero aqui que eu não saiba, mas enfim, tá? O que nós temos aqui é realmente um quadrinho que mostra a polícia de Gotham trabalhando numa cidade em que o Batman existe, o Batman ele é acionado pela própria polícia, só que a polícia aqui ela não quer ter que chamar o Batman, né? A polícia está sendo paga para resolver os crimes, então, cara, não liga a porra do bate-sinal, né? Basicamente é isso aqui, o princípio da Polícia de Gotham. Tá, essa é a coisa aqui também, né? Esse arco, ele se passa depois, já não tem mais o Comissário Gordon, não tem o Harvey Bullock ali trabalhando, né, na polícia. Então a gente tem alguns outros policiais aí que eu não sou um grande conhecedor de Batman, né? Vocês já sabem, eu conheço o básico do Batman. E eu conheço a René Montoya, desses personagens aqui, desses policiais que estão aqui, né? A René Montoya, ela tem um papel fundamental aqui dentro, mas ela não é só a história sobre ela, tem vários outros personagens aqui sendo contados histórias. Nós temos 3 arcos aqui dentro, tá? E são basicamente 2 histórias. A primeira história conta a história de uma menina que foi sequestrada, acabaram encontrando ela morta. Então vai ter essa investigação aí pro caso, e os policiais acabam esbarrando no Senhor Frio. É interessante que o Senhor Frio ele não faz parte da história, ele simplesmente aparece ali, esbarram nele. E acho que isso é um dos grandes pontos bons aqui dentro dessa história, ao menos esse primeiro encadernado aqui, né? Mas todo mundo elogia muito que os vilões do Batman e o próprio Batman, eles não são uma muleta, né? Como que é usado lá que nem na série Gotham. Então aqui eu acho que é melhor desenvolvido isso aí, né? Tanto que ia ter uma série da polícia de Gotham ali, do novo filme do Batman, porém não sei, né? Não sei como é que tá essa questão aí, se você sabe comente aí embaixo, né? Bom, o segundo arco conta a história da René Montoya, mostra que um bandidinho ali uma vez foi preso e daí acabou sendo libertado, e ele processa a René Montoya por força desproporcional aí da polícia, etc. E daí ele bota um processo nela. No desenvolver da carruagem aí, pessoas que estavam envolvidas aí, na verdade, parece que um cara estava vigiando a René Montoya a mando desse ladrão aí, desse bandido, e ele acaba morto. Depois o próprio bandido acaba morto, depois de ter se desentendido com a René Montoya. Porque esse bandido aí, ele
ele vai seguir a René Montoya e acaba encontrando ela com a namorada, e daí ele tira foto. Na época acho que a Montoya ainda não era assumida lésbica, enfim, talvez não era não era sabido todo mundo que ela era lésbica, então ali dá um tumulto ali na polícia quando que descobrem isso, tá? Então parece que foi ela que matou o cara, porque, enfim, como vingança, etc. E daí vai se desenvolver, se descobre que é outra coisa, completamente diferente, tá? Bom, é um quadrinho muito bom, tá? Eu achei muito bom mesmo, tá? A arte do Michael Lark, ela é bem legal, ele tem um estilo mais o traço dele mesmo me lembra mais um estilo noir, assim. E quando ele desenha o Batman, me lembra muito o Batman do David Mazzucchelli, sabe? É muito bom mesmo. E, cara, assim, pra mim é bacana, tá? É um quadrinho bem bom, assim. Eu não achei um desbunde, assim. Eu acho que tem momentos que são bem interessantes, mas é um quadrinho bacana, tá? Eu vou continuar, são 4 encadernados. Esse primeiro encadernado aqui, bem legal, vale a leitura. Thor 9 a 14, isso aqui eu tô pegando aqui com base nos encadernados lá de fora, mas lendo com base no que sai por aqui dos Vingadores, tá? 9 a 14, o arco se chama Presa, escrito pelo Donny Cates, com arte do Nick Klein. Saiu nos Vingadores 31 a 36. Aqui surge uma grande pergunta, e aqui fica o meu elogio pro Donny Cates, porque é uma pergunta que ninguém nunca tinha feito, porque ninguém se importa. Mas Donny Cates se importou. O que acontece com o Donald Blake quando que o Donald Blake deixa de ser Donald Blake e se torna o Thor? Eles trocam de lugar. Então mostra que o Donald Blake fica lá num lugar lá, criado por alguma magia do Odin, sabe-se lá o quê, e ele fica nesse lugar aí. Faz anos que o Thor não se torna Donald Blake. Então o Donald Blake ficou lá nesse lugar, né? Há tempo. E daí ele começou a se questionar o que estava acontecendo, questionar a realidade, questionar tudo. E daí nós acabamos por ter um confronto do Donald Blake com o Thor. É um pouco estranho, talvez, assim, né? Vai parecer um pouco estranho. Porém, é bem desenvolvido, é divertido, é massa velho. Tem momentos que trazem essa reflexão aí mesmo, que não é tão raso quanto a porradaria em si, lá do Donny Cates e as loucuras que ele faz. Mas é uma história boa, tá? Eu gostei da história, para um arco bacana. A arte do Nick Klein, ela é bem legal, tá? E em si, esse arco aqui eu achei bem divertido, tá? Eu tô gostando do Thor, do Donny Cates, fazia tempo que eu não lia, né? Mas continua sendo bom, tá? Até agora tem que pegar aí, o resto tem que acompanhar, não sei até onde que saiu aí agora, mas enfim. Vale a pena ler o Thor do Donny Cates. Homem de Ferro 2020, 1 a 5, do Christopher Cantwell e arte do Cafu, grande lateral direito da seleção brasileira. Saiu em Vingadores 30 a 34 e é também um quadrinho que eu não tinha lido ainda e eu pulei um arco aqui no meio do Homem de Ferro, porque era o Dan Slott escrevendo, e eu li um pedaço e achei bem chato, não consigo com o Dan Slott. E daqui tem Christopher Cantwell, que eu nunca tinha lido nada dele, fui ler aí, dei essa chance, e daí nós temos assim, ó, o Tony decide voltar ao básico, ou seja, ter a sua armadura básica lá e tal, ter menos tecnologia, ficar com uma armadura mais limitada, isso é um negócio mais pé no chão. E junto com a Felina, eles vão investigando ali um caso que eles acabam confrontando o Korvac. Na verdade não é o Korvac original, né? E também o arco do Korvac eu acho que eu não li, né? O original lá, que saiu muitos anos atrás. Porém aqui nós temos o Korvac, que ele é um androide aí, é ressuscitado aí. E tem uma coisa aí do Conclave, acho que é o nome, né, daquele grupo lá, que acaba também passando em outras coisas. Enfim, tem esse androide do Korvac que ele quer ficar super poderoso, então ele tá fazendo algumas tramóias pra ficar mais poderoso, e o Tony Stark e a Felina descobrem isso. A Felina também é uma personagem que não aparece tanto assim, e os dois fazem uma boa dupla aí, vão lutar contra o Korvac, tá? A arte, eu gostei dela, é uma arte boa, mas também não é nada espetacular, assim, pra mim é uma arte que compensa, né? É uma arte que vale a pena ali pro quadrinho. E eu não sou muito fã do Tony Stark, e não sou muito fã do Homem de Ferro em si.
tá? Eu achei esse arco aqui bacana. Não é muito bacana, tá? Ele é bacaninha, assim, eu não achei tão bom, por exemplo, quanto o Thor. Pra mim ele é mais divertido do que isso aqui. Mas tem potencial. Quando eu li isso aqui, parece que tem mais a dar, sabe? Não é aquele quadrinho que tu lê e tu diz, não vai passar disso. Não, parece que tem uma coisa que vai evoluir e vai seguir adiante, vai ser bom, diferente daquilo que estava anteriormente no Dan Slott. Então, é bacana, vou continuar acompanhando, espero que mantenha o ritmo, vá melhorando, né, com o tempo. E aparentemente faz isso sim. Capitão América é o penúltimo arco, acho que é, né, do Ta-Nehisi Coates, é o Todos Morrem Jovens, é a segunda parte, que saiu no Capitão América 26 a 30, saiu em Vingadores 32 a 36. Depois do Capitão América ter se livrado das acusações de assassinato lá, que tinham dito que ele tinha matado o Ross, aí ele se junta aí com as Filhas da Liberdade e vão ao encalço aí, vão tentar pegar o Caveira Vermelha e ver qual que é por trás disso, né? Mas eles acabam confrontando a Pecado, né, no caso. A parte mais interessante aqui desse arco, que talvez seja um pouquinho de spoiler aqui, é que na verdade a Pecado acaba se utilizando aí das mídias sociais, no caso, acho que deve ser o Zap, para passar, ela filma o Capitão América apanhando da Pecado. E daí tá mostrando que, apanhando uma mulher, não sei o que, olha só, esse é o grande herói dos Estados Unidos. E daí todo mundo diz assim, pô, mano, olha só, né, é aquela visão americana aí que é meio estúpida. E aí daí aqui acaba sendo mostrado e confrontado e explicado e exemplificado e jogado na sua cara como é que se utilizam aí dessas histórias de fake news e controle da mídia, enfim. Enfim, tá? O principal aqui, na verdade, é como que o Capitão América vai confrontar isso. Então ele dá o seu jeito de fazer isso. É um jeito meio bobo? É um jeito meio bobo. É um jeito meio clichê, talvez? É meio clichê, a história acaba sendo meio clichê. Mas assim, é legal, tá? É bacana. Não é assim também, pra mim tá no mesmo nível desse Tony Stark aí do Homem de Ferro de antes, tá? É bacaninha, né? Não é bacana, é bacaninha, tá? O Ta-Nehisi Coates, eu realmente esperava mais dele no Capitão América e acho que ficou devendo, tá? Na minha opinião. Tem agora um último arco aí que vai fechar a passagem dele, mas, assim, realmente ficou longe de ser um dos grandes autores que passou no personagem. Hellblazer Demoníaco 2, Massa Crítica, do Paul Jenkins, com arte do Sean Phillips. Tá? Temos aqui, então, uma historinha que mostra uma fissura no tempo, num lugar lá e tal, que daí dá pra meio que viajar no tempo, num lugar e tal, não sei o quê. E depois, nessa mesma história aí, o John Constantine, ele acaba encontrando um amigo dele aí das antigas, tá? Eles dois, então, passam um tempo juntos, esse cara aí tem um filho, e eles decidem, né, como sempre tem alguma ideia errada aí no meio, né, eles decidem dar uma volta num lugar mal assombrado lá, só pra ver se encontrava alguma assombração. E realmente apareceu uma assombração e domina o menino aí, meio que dá uma incorporada no menino. É o demônio chamado Buer, que se aposta do garoto, e pede, em troca da alma do garoto, pede a alma do Constantine. Então o Constantine faz todo um desdobre para conseguir recuperar a alma do garoto e, em paralelo, ajudar outras crianças que ele não ajudou no passado, aquela criança lá de Newcastle que deu uma merda federal lá no começo da fase do Constantine, aqui do Hellblazer em si, tá? Enfim, o desdobre é um desdobre meio forçado, né? Envolve Aleister Crowley e algumas outras coisas. É meio forçado, tá? Eu achei meio forçado, assim, pra mim é passável, tá? Deu uma forçada de barra aqui geral, aqui no meio. Não que seja ruim, mas eu acho que faltou alguma coisa para ser bom, tá? Já alguns amigos aí falaram que a fase do Paul Jenkins realmente não é da grandes coisas, mas vou continuar lendo, né? Obviamente aí. Justiceiro, o pelotão de Garfênis e Goran Parlov, né? Todo mundo conhece o Justiceiro, mas ninguém sabe... Ninguém sabe. Hoje a gente já sabe, né? Já fizeram várias histórias mostrando a fase dele ali, a vivência dele lá no Vietnã, né? Principalmente a gente tem o Borne,
né, que já falamos aqui, tem até a listinha do Justiceiro que passou aí esses tempos. Mas esse quadrinho aqui, ele mostra ainda antes do Borne, mostra exatamente o momento em que Frank Castle chegou no Vietnã e acabou se tornando lá o líder aí do pelotão dele, e vai mostrar como que ele lidou com a guerra, como que ele lidou com a falta de experiência dele, e como que ele conseguiu conquistar aí o pelotão dele, conquistar o pessoal que já estava lá trabalhando. É um quadrinho bem interessante. O nosso amiguinho Garth Ennis, ele manja muito de história de guerra, coisa assim. Até a introdução dele fala sobre uma outra coisa, de uma outra guerra, que é muito interessante. Olha, eu acho que o Garth Ennis, ele tem que fazer só quadrinho de guerra, né? Não precisa mais fazer quadrinho com fezes. Ou talvez você entenda o que eu estou falando agora, né? Um abraço para todo mundo que curte The Boys. Esse quadrinho aqui, ele é bem legal, e principalmente porque tem o ponto de vista dos vietnamitas. Tem um carinha vietnamita que fala um pouco do ponto de vista dele sobre o Frank Castle, aí, como que eles viam o Castle. Bom, é um quadrinho bem legal, tá? Não é espetacular, mas é um quadrinho bem bom, bem interessante. A arte do Goran Parlov, para mim, é um dos maiores desenhistas que passou no Justiceiro. Para mim, é um dos caras que fez os desenhos mais legais, assim, em boa parte aí do Justiceiro. E o Garth Ennis é simplesmente o maior roteirista do Justiceiro. E eles estão fazendo um quadrinho sobre guerra. É bem importante frisar sobre isso, tá? Praticamente não tem o Justiceiro, não fala sobre o Justiceiro, fala sobre o Frank Castle na guerra, fala sobre guerra. Então, é um quadrinho bem legal. A gente descobre, eu conheci vários podres da Guerra do Vietnã que eu não sabia aqui dentro. É um quadrinho bem interessante, bem bacana. Você que quer conhecer mais sobre guerra e tudo mais, eu acho que esse quadrinho aqui tem várias questões bem interessantes para se abordar, se ler, se conhecer. Demolidor Redenção, de David Hine e Michael Gaydos. O Demolidor, eu peguei os quadrinhos que eu ainda não tinha lido, tô lendo, né? Então faltava ler essa Redenção aqui, que saiu aqui, acho que foi no anual do Demolidor, né? Esse Redenção aqui eles botaram como anual ou especial, foda-se, né? Bom, nós temos aqui então uma mãe que teve o filho dela que foi acusado de assassinato, o Piara metaleiro, e daí acharam que porque ele era metaleiro ele mataria criancinhas aí em rituais satânicos. Então toda a população meio que se junta para prender o garoto e etc. E a mãe tenta livrar ele da cadeia porque sabe que o menino não fez isso. Então ela chama o Matt Murdock para cuidar, né, para ser o advogado do garoto. E isso tudo, tá? Toda essa questão aqui, todas as questões aqui dentro envolvem muito o Matt Murdock e pouco o Demolidor. O Demolidor aparece aí um pouquinho, tá? Mas a grande questão é o Matt Murdock tentando investigar, tentando proteger, tentando defender o garoto, descobrindo quem que fez o crime e lutando contra isso, tentando provar a inocência do garoto. Tem um plot twist ali no fim que dá uma mexida na história. É um quadrinho que se passa um pedaço no passado, lá no começo da carreira do Matt Murdock, e um outro pedaço que é mais recente. Tem um breve plot twist aí no meio, que é bem interessante. Não é o final que a gente tá esperando que aconteça, então talvez vai estragar agora a sua experiência nesse exato momento. Mas enfim, o roteiro ele é muito bom quanto a isso, tá? Ele é bem desenvolvido, bem amarradinho nisso aí, tá? Não é um roteiro espetacular. A arte é bem boa, é uma arte bem obscura, é um estilo meio noir, assim, dessa galera aí, dessa que faz os quadrinhos de crime e tudo mais, e acho que casou muito bem com esse roteiro, tá? É um quadrinho bacana, tá? Não acho ele espetacular, é um quadrinho diferente do Demolidor, acho que por isso só já valeria a pena. Então vale a pena aí, Demolidor Redenção. Dylan Dog, nova série 20, O Preço da Carne, de Fabrizio Acatino e Roberto Rinaldi. Uma moça que morreu há anos apareceu no oceano, aí no meio do mar,
sem a cabeça e praticamente com o corpo que tinha lá naquela época. Parecia que não apodreceu o corpo, né? Um negócio bem bizarro, bem estranho, e que acaba chamando a atenção do Dylan. Ele chega lá para investigar e ele acaba se vendo num esquema que envolve polícia, envolve empresários e etc, que é um negócio muito estranho e que não vou entrar nos detalhes para não dar spoiler, tá? Mas é um negócio muito bizarro. Tá? Bem bizarro mesmo. Traz uma analogia, na verdade, à exploração sexual, de quando que pega aí, o pessoal pega a estrangeira, sei lá, né? E promete trazer para o país e daí acaba usando ela como escrava sexual, essas coisas assim, que é um negócio bem pesado, e aqui o Dylan traz isso com uma analogia bem interessante, só que de uma maneira bem sinistra, tá? É um quadrinho que tem uma arte bem interessante, assim, não foge muito do padrão do Dylan aí, mas com esse roteiro que tem essa crítica social bem legal. Então é um quadrinho bem bacana, assim como toda a nova série do Dylan, tudo que é do Dylan aí, eu adoro. Esse quadrinho ele tem essa crítica social que é a cereja do bolo e que é bem interessante. Dylan Dog, nova série 21 do Fundo, de Matteo Casali e Marco Nizzoli. Por que eu li duas novas séries do Dylan? Porque a série antiga, que não tem nome, né, que não é nova série, é uma história em duas partes, então eu vou ler no mês que vem. Eu ia ler uma de cada, né, cada mês, mas essas duas aí, uma é continuação da outra, eu vou ler as duas juntos no mês que vem. Mas aqui é do Fundo. Holden é um rapaz aí, ele procura o Dylan porque ele se lembra de ter cometido crimes. Então ele diz assim, eu me lembro que eu enterrei aqui a pessoa, e daí o Dylan vai lá e meio que tem realmente uma pessoa lá, mas não foi ele que fez, não foi o Holden que cometeu o crime. É que no caso, o Holden aí, ele tem uma doença uma síndrome chamada hipertimesia. Essa síndrome faz com que a pessoa lembre-se detalhadamente de tudo que fez em algum dia específico da vida, só que o problema é que a memória dela fica tão ligada ao passado que às vezes no presente dá uma surtada aí, e a pessoa meio que se perde no presente porque a memória dela está muito ligada ao passado. O problema, então, é que esses crimes que o rapaz aí tá detalhando pro Dylan, na verdade não foi ele, ou seja, ele tá meio que lendo o pensamento de outras pessoas. E isso vai fazer com que ele acabe lendo os pensamentos do Dylan em certo momento. E isso vai dar... o Dylan fica puto da cara com isso, né? Enfim, dá várias reviravoltas aí no meio. E tem um grande plot twist ali no final, que confundem-se as memórias do rapaz e do próprio Dylan. Um negócio bem doido, tá? A arte é muito boa, quando que tem algumas questões ali de sonho, coisa assim, daí o cara dá uma exagerada, assim, um negócio que fica bem legal. Então a arte é bem legal. E o roteiro também, como sempre, bem divertido, né? Dylan Dog sempre é bacana. Esse quadrinho aqui é outro que não deixou a desejar. Reinado Sombrio, a lista. Norman Osborn faz uma lista de inimigos que ele tem que dar fim. Daí nós temos ali grandes personagens como Clint Barton, como o Justiceiro, Demolidor, Nick Fury, o Namor, Bruce Banner, Wolverine, Homem-Aranha, e acho que era esse. Então nós vamos ver como que o Norman vai achar vilões para dar cabo a seus inimigos e vai tentar fazer isso. Daí, assim, olhando por fora, assim, olhando por essa análise superficial, parece que é um grande caça-níquel dentro da fase aqui do Reinado Sombrio. Mas na verdade não, acontecem coisas bem importantes aqui dentro, tá? Não queria dar spoiler, mas tem coisas bem importantes que acontecem com o Hulk, coisas importantes que acontecem com o Clint Barton e principalmente com o Justiceiro. Se você leu, você sabe o que eu tô falando. É uma coisa extremamente louca e perturbadora que vai causar pesadelos, causa pesadelos até hoje nas pessoas, o desdobramento daquilo que aconteceu aqui na lista. Quadrinho bem bacana, como sempre, Reinado Sombrio, essa época aqui, tô curtindo, tô lendo devagar, que é pra curtir, porque é gostoso. E finalizando com o Checkmate 9 a 14, né? Nós temos um grupo de operações, Checkmate, pra quem não sabe, até foi anunciado agora,
um quadrinho do Checkmate pela Panini, não sei o que é do Bendis, é atual, não sei o que é, mas o Checkmate original é um grupo de espiões aí que vão resolver coisas para Amanda Waller e grande elenco aí, né? Aquela galera aí que lida com o crime e tudo mais ali no universo da DC, tá? Aqui eles são algumas historinhas perdidas aqui no meio, tá? Eles estão na época da invasão, que é aquela invasão lá da DC, que teve um monte de alienígena que invadiu a Terra e tal. Então nós temos aqui eles lidando com alguns terroristas pró-invasão, né? Daí eles acabam salvando a Margaret Thatcher e a rainha da Inglaterra. Depois, eles têm que se infiltrar na NASA, porque o pessoal quer fazer lá uma grande... Aconteceu, na verdade, alguns acidentes, assim, meio suspeitos, e eles vão lá lidar com isso, tentar descobrir se tem alguém infiltrado na NASA, e tem. Depois, ainda assim, ainda em paralelo com essa da NASA, tem um cara que tá num parque de diversões lá, e daí ele meio que vai resolver uns crimes lá dentro, que ele acaba meio que descobrindo que tem um pessoal que tá fazendo um assalto lá dentro, um negócio meio complicadinho, assim, de lidar. E também ali acaba voltando ali da NASA, lá o pessoal que salva o dia lá na NASA. Bom, Checkmate é do Paul Kupperberg, é da época... que para mim é uma época muito boa da DC, que é no pós-crise, né? Acabou, teve a crise nas Infinitas Terras, daí tem várias coisas lá dentro, sempre trago aqui a Liga da Justiça, o próprio Esquadrão Suicida e o Checkmate. São os três principais aí, claro, trouxe Vigilante também aqui, né, enfim, que eram coisas que eram escritas, tá, a Liga da Justiça era escrita lá pelo Kit Giffen, o Demateis, lá, aquela galera lá, mas as partes ali, que é uma parte mais policial, investigativa, etc., que é do Esquadrão Suicida, do Checkmate e alguns outros personagens aí, tá, é escrito, então, principalmente pelo John Ostrander e o Paul Kupperberg. Basicamente é eles dois que fazem aí, claro, tem outros autores que vão ali ajudar em algum momento, mas tudo que é desses dois caras aí, de 88 pra frente ali, 88, 87, sei lá, tudo isso aí é muito bom, é bem bacana, o Checkmate aqui também é. E na próxima leitura do mês vai ter um grande crossover aí dos títulos da DC da época, que era que eu me esqueci o nome do arco. Mas saiu encadernado e o mês que vem vai estar aqui. Aguardem. Era isso nas leituras do mês. Se você tem dicas, se você tem algum quadrinho que você leu que é surpreendente, você quer compartilhar para trazer aqui, comenta. E também, se você não é inscrito, se inscreve. E na próxima tela também tem o Instagram. Me ajuda a alcançar 1000 inscritos no Instagram, indo pro Instagram do Gibizinho nesse exato momento. Forte abraço e tchau.